Bom dia aos presentes aqui na unidade do Medicel. Bom dia para quem está acompanhando a aula pela internet. Meu nome é Eduardo, sou cirurgião oncológico. E nessa manhã a gente vai ver alguns assuntos muito importantes, tanto do ponto de vista da prática diária de vocês, quanto do ponto de vista das provas. Esse bloco da manhã a gente vai ter as aulas de pré-operatório, pós-operatório e complicações pós-operatórias. Isso é um assunto que envolve muitos conceitos. Um assunto relativamente estritamente teórico e é um assunto importante não só para quem pensa em fazer cirurgia, tá? É um assunto que vocês vão ver que por vários momentos ele acaba caindo muito no conceito de multidisciplinaridade. Mesmo quem for, por exemplo, fazer alguma coisa dentro da clínica médica, frequentemente vai ser chamado para avaliar um paciente que tem uma comorbidade cardiológica, por exemplo, e precisa de um preparo pré-operatório, ou se não, um paciente que tem uma doença pulmonar e que depois vai precisar de uma ajuda no pós-operatório para melhorar a parte de ventilação, ajuda do infectologista para lidar com antibiótico. Quem for fazer a área de ginecologia e obstetrícia também muitas vezes vai se deparar com o preparo da paciente e com as consequências do ato cirúrgico. Quem for fazer pediatria, criança também em algumas situações precisa ser operada e aí tudo isso acaba entrando, então não é um assunto exclusivamente para quem vai fazer cirurgia. E porque principalmente cai muito nas provas, né? Então a gente vai tentar dar alguns atalhos para vocês de como isso tem caído e como vocês podem responder essas questões sem muita dificuldade. Então, para a gente começar a entender como que isso pode ser perguntado numa prova de residência, né? Então aqui é uma questão recente de 2015, um homem de 73 anos que precisa fazer o tratamento cirúrgico de uma hérnia inguinal bilateral. Entretanto, devido à sua idade e do fato de apresentar hipertensão arterial bem controlada com lodipina, ele e a família estão preocupados com o risco da operação. Aí ele passa numa avaliação com o cardiologista, que o classifica como Goldman 1. E ele passa numa consulta com o anestesiologista, que classifica ele como ASA 2. O que significa isso, né? Goldman 1, ASA 2. Significa que o risco de morte de origem cardíaca para esse paciente é de 0,2%? Significa que ele vai ter 8 pontos pela idade utilizando a classificação de Goldman e por isso ele pode ter um evento cardíaco durante a cirurgia? Significa que ele não pode ser operado, o paciente ASA 2 não pode ser operado por ter alta probabilidade de apresentar um evento cardíaco? Ou não, ele está apto a ser operado, mas deve passar o pós-operatório numa UTI? Ou significa que os riscos potenciais à vida do doente são de aproximadamente 11%. Então aqui, questão bem conceitual, envolve uma série de estatística atrelada a essas escalas, né, o Goldman e o ASA. Uma outra questão que também caiu recentemente. Entre os pacientes com felcromocitoma,
Provavelmente vocês já ouviram falar em feocromocitoma, é um tumor da adrenal que secreta catecolaminas, são pacientes que têm dificuldade em controlar a pressão arterial. Como que o preparo pré-operatório de um paciente com feocromocitoma tem que ser? Para reduzir a mortalidade perioperatória. Tem que ser feito com diurético tiazídico? Tem que ser feito com um bloqueador do canal de cálcio, mais um diurético? Tem que ser feito com beta-bloqueador, que é o atenolol? Ou tem que usar o prazosim por 2 semanas e associar o beta-bloqueador? Então aqui também, lembrando do que eu comentei da interface com a clínica médica, né? Uma outra questão que também caiu recentemente. Paciente de 70 anos, coronariopata e diabético, faz uso diário de aspirina, o famoso AS infantil depois do almoço, né? Interna com uma colicistite aguda litiásica com indicação de tratamento cirúrgico de urgência. Precisa fazer uma colicistectomia videolaparoscópica nesse paciente. O que o cirurgião deve solicitar como reserva ao banco de sangue? Plasma fresco? Sangue total? Plaqueta? Fator 7? A gente vai agora, no decorrer da aula, tentar responder essas perguntas. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer para o paciente que vai ser operado é avaliar o estado físico dele e, a partir daí, prever qual que vai ser o risco cirúrgico. Essa avaliação, ela leva em consideração uma série de fatores, alguns clínicos, alguns laboratoriais, e talvez o mais importante desses fatores é a idade do paciente, né? Parece óbvio a gente pensar que é totalmente diferente a gente operar um jovem de 20 e poucos, 30 anos, de um adulto de 50, 60, de um outro adulto de 75, 80. É intuitivo a gente saber que é diferente. E por que isso, né? Realmente existem explicações para isso. Então, por exemplo, 30% dos pacientes com mais de 65 anos terão 3 diagnósticos além da condição que motivou a cirurgia. Pô, parece muito, mas não é. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem alguma pessoa com mais de 65 anos que, por exemplo, é hipertenso, diabético e dislipidêmico. Tenho certeza que todo mundo conhece um tio, um avô, um sogro nessa situação. O que não significa necessariamente um problema. Normalmente essas pessoas são bem controladas, mas 1/3 das pessoas acima de 65 anos vão estar nessa situação. E isso tende a aumentar. É sabido de todo mundo que a população está envelhecendo, né? Existe uma estimativa que daqui a 10 anos, em 2025, época que todos nós estaremos trabalhando, o Brasil terá a 6ª maior população de idosos no planeta. E a gente vai precisar saber lidar com isso. Esse paciente, ele tem uma capacidade funcional diferente do adulto jovem, do ponto de vista de bomba cardíaca, do ponto de vista de função renal. As reservas orgânicas dele podem estar já um pouco mais depletadas, então não necessariamente o idoso vai estar no melhor estado nutricional, ele já pode ter um pouquinho de alteração pulmonar, já pode ter um pouquinho de alteração cognitiva e tudo isso vai influenciar. É importante a gente não ficar pensando só nas doenças pré-existentes, mas lembrar que isso traz consigo o uso de medicações de uso habitual. Então, se a gente voltar para aquele exemplo da pessoa de 65 anos, hipertensa, diabética e dislipidêmico, com certeza ele vai tomar pelo menos um antihipertensivo, ele vai tomar um hipoglicemia antioral ou insulina e ele vai tomar uma simvastatina. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque algumas medicações podem interferir no manejo tanto pré quanto pós-operatório desse doente. E lembrar também que nem sempre o idoso vai ser operado numa situação eletiva, que ele vai internar com dia, hora marcada, e você tem a possibilidade de ter todas as suas reservas. Às vezes ele vai ser operado de urgência. É muito comum hoje a gente ver pessoa de mais idade dirigindo. E a gente sabe que o trânsito é
uma eterna armadilha. Então, idoso bate o carro, idoso cai em casa, quebra o fêmur e precisa ser operado de urgência, idoso tem abdômen agudo inflamatório. Então, às vezes, a gente tem que resolver isso muito rápido, essa questão da parte clínica, para conseguir tratar cirurgicamente esses pacientes. Quando a gente junta todas essas características, idade, doenças pré-existentes, uso de medicação, para a gente conseguir trabalhar com isso de uma maneira mais ordenada, surgem as escalas. E talvez a mais utilizada na prática clínica, e a que mais cai nas provas de residência, é a escala de ASA. O que é ASA? ASA é uma sigla, né? American Society of Anesthesiologists, ou seja, a Sociedade Americana de Anestesiologistas, onde eles estratificam o doente, e a partir dessa estratificação se prevê o risco desse paciente morrer da anestesia. Tá? Como que é a classificação ASA? O ASA 1 é o paciente com saúde normal. É o paciente rígido, que não usa nenhuma medicação, que está em perfeitas condições de saúde. Esse paciente ele tem um risco de morrer da anestesia de 0,008%. O que significa isso? É aquela máxima que toda cirurgia tem risco. É óbvio que aqui, quando a gente usa estatística, a relação custo-benefício acaba sendo amplamente favorável para o tratamento cirúrgico. O ASA 2 é o paciente que tem uma doença sistêmica branda que está bem controlada. Então, por exemplo, é o paciente hipertenso que está controlado com medicação diária. Toma lá seu captopril de manhã, toma seu atenolol e está muito bem, obrigado. Esse paciente, o risco de ele morrer da anestesia ainda é muito baixo, de 0,027%. Tá? O ASA 3, aqui a coisa já começa a ficar um pouquinho mais séria. O ASA 3 é aquele paciente que tem uma doença sistêmica limitante, mas não incapacitante. Então, um exemplo aqui é o paciente diabético com lesão em órgão-alvo. É o paciente diabético, já de longa data, que tem, por exemplo, uma retinopatia diabética. Nesse paciente, o risco já sobe um pouquinho. Aqui a gente estava lidando com 0,02, aqui já vai para quase 2%. Na maioria das situações, ainda continua uma relação custo-benefício de oferecer a cirurgia favorável, mas aqui a gente já tem que tomar alguns cuidados, tanto do preparo quanto do segmento desse doente. O ASA 4 é o paciente que tem uma doença sistêmica incapacitante que lhe constitui uma ameaça à vida. Então, o exemplo que a gente dá é o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que seja oxigênio dependente. Esse paciente, se ele não tiver uma oferta adequada de oxigênio, ele vai ter algum problema muito grave. E aqui já pula muito, já pula para quase 8%. Se a gente pensar que de 100 pessoas, 8 pode morrer numa cirurgia, a gente já tem que ter um pouco mais de parcimônia. E o ASA 5 é o paciente moribundo com expectativa de vida inferior a 24 horas, com ou sem ou apesar da cirurgia. Normalmente esse cenário é do paciente que está em UTI, é o paciente que já tem uma insuficiência de 3 ou mais sistemas orgânicos, e o risco desse paciente sucumbir durante o ato operatório é de quase 10%. Pode ser que vocês encontrem algumas tabelas do ASA aqui entre o ASA 6. O que é o ASA 6? O ASA 6 é o paciente em morte encefálica que vai ser doador de órgãos ou tecidos. Tá? E essa classificação ela é feita para o paciente que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva. Se você vai lidar com um paciente numa emergência, academicamente você se propõe colocar uma letrinha E do lado. Então, por exemplo, esse paciente diabético, ele está com uma colicistite aguda, precisa operar. Ele é um ASA 3E, e nessa situação o risco dobra. Então, esse paciente que tinha 1,8% passa a ter 3,6% de risco de morte pela anestesia. Existem algumas outras escalas, essas escalas estão no material de vocês, eu não vou ficar mostrando uma por uma agora, que isso a maioria delas lida com pontuação, e aí você somando tudo isso gera um score, mas para vocês saberem quando vocês forem lendo o enunciado. O Goldman é a avaliação do risco cardíaco, Thornton e Anderson é a classificação de risco de complicações pulmonares, e a escala de Hull, ela mede o risco de tromboembolismo pulmonar. Tá?
Para a prova, continua a que mais cai sendo a do ASA, que é a avaliação de mortalidade pela anestesia. Vamos tentar estratificar um pouquinho por segmentos, como a gente vai avaliar os principais sistemas do paciente na avaliação do risco. Risco cardiológico. É extremamente importante a gente saber se esse paciente teve um infarto agudo do miocárdio antes do procedimento. E, caso ele tenha tido, toda cirurgia eletiva deve ser adiada pelo menos 6 meses após o infarto agudo do miocárdio, tá? Que é o tempo que se considera como necessário para esse doente ter se recuperado o mínimo possível para tolerar uma cirurgia. Não só pela condição de bomba, de músculo, de tudo isso, mas o paciente infartado, normalmente ele traz consigo uma série de medicações que ele faz uso. Normalmente esse paciente vai ser antiagregado, vai usar um antiagregante plaquetário, pode ser anticoagulado, talvez use um antihipertensivo. Enfim, o paciente que teve um infarto agudo do miocárdio é um paciente que exige bastante cuidado. A hipertensão arterial sistêmica é uma situação extremamente comum na sociedade hoje. Lembrar que ela também traz consigo algumas condições associadas. Então é muito frequente o cenário da síndrome metabólica, a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, a mulher, a síndrome do ovário policístico, tudo isso pode estar andando junto. A insuficiência cardíaca congestiva. Esse paciente, além de tudo isso que a gente já falou, esse é um paciente que vai exigir uma monitorização, na maioria das vezes invasiva, tanto durante a cirurgia quanto no pós, para você saber o quanto você pode dar de volume para ele, o quanto ele consegue responder ao estresse cirúrgico, sem que ele faça um edema agudo de pulmão, por exemplo, sem que ele venha ter alguma complicação renal. Então é um paciente que você vai precisar ficar um pouquinho mais em cima dele durante e depois da cirurgia, e tudo isso você tem que saber de antemão para poder se planejar. Para a gente avaliar esses pacientes, a gente pode usar mão de uma série de exames complementares, que vão desde o eletro e do ecocardiograma, passando pelo eco com estresse, seja exercício, seja farmacológico, o MIB, que é um exame de medicina nuclear. Eventualmente, esses pacientes vão precisar de radiologia intervencionista, vão precisar fazer um cateterismo. E existe uma avaliação muito importante, que é a avaliação da capacidade funcional, né? E nesse momento talvez vocês se deparem em algum momento com essa sigla METS, né? O MET é um equivalente metabólico. Uma unidade MET representa o consumo de oxigênio de um homem de 70 quilos em repouso. Então é quanto a gente está utilizando de oxigênio numa situação sem estresse. E se você tem um paciente que não é capaz de realizar uma atividade maior que 4 METs, isso daqui, traduzindo de uma maneira simples, seria como subir 2 ou 3 degraus. Esse paciente ele tem um risco aumentado para complicação cardíaca. Qual que é o racional disso? Se uma pessoa não tolera subir uma escada pequena, muito provavelmente ela não vai ter condição de tolerar a resposta metabólica ao trauma cirúrgico. Tá? Passando por risco pulmonar. Existem alguns fatores de risco para que esse paciente desenvolva complicações pulmonares depois da cirurgia. Quais são eles? Por exemplo, cirurgia do abdômen superior. Por que a cirurgia do abdômen superior aumenta o risco de complicação pulmonar? Primeiro, se esse paciente faz a cirurgia pela via convencional, ou seja, por laparotomia, ele vai ter dor. Tendo dor, ele altera a respiração dele, ele respira de pouquinho. Ele respirando de pouquinho, ele não vai conseguir expandir adequadamente o pulmão e pode fazer a telectasia. Segundo, quando você manipula o diafragma, você pode causar um derrame pleural reativo a essa manipulação. E aí o paciente acaba fazendo aqueles derrames que também podem restringir um pouco. Terceiro, você pode ter uma lesão inadvertida ou às vezes proposital do diafragma. E aí você vai precisar drenar o tórax desse paciente, tem uma série de complicações. Cirurgia torácica também é intuitivo. Se você pensar, por exemplo, uma ressecção pulmonar, por menor que seja, isso vai afetar a dinâmica respiratória desse paciente. Quando você manipula a aorta, em qualquer uma de suas topografias, seja, por exemplo, um aneurisma de aorta abdominal, você pode
por algum momento precisa bloquear o fluxo sanguíneo, e isso acaba dificultando o retorno venoso, acaba dificultando a oxigenação, pode dificultar a dinâmica respiratória. E neurocirurgias aqui já pensando mais no controle central da respiração. Ou seja, tem um monte de cirurgia que pode atrapalhar a dinâmica respiratória. Situação de emergência também, porque você não tem a possibilidade de preparar adequadamente esse doente. A insuficiência cardíaca congestiva, pelo risco de edema agudo de pulmão, também pode predispor a uma complicação. O DPOC, paciente, se ele já numa condição normal tem dificuldade para oxigenar, retém CO2, isso numa cirurgia, numa ventilação mecânica, pode piorar. E uma coisa importantíssima, que é carga tabágica. Paciente que fuma tem um risco maior de ter complicação não só pulmonar, mas de praticamente todos os sistemas. É um paciente que, mesmo que vá fazer um procedimento estético, tem risco de ter problema de cicatrização, as complicações respiratórias. Então, paciente tabagista, independente do que ele vai fazer, faz parte de vocês, independente de serem ou não o cirurgião desse paciente, orientar ele a parar de fumar. Uma situação específica que também deve ser avaliada e compensada no pré-operatório é o diabetes. Tá? Normalmente, ele está associado com uma maior mortalidade, principalmente em procedimentos de urgência. Isso também é questão que cai bastante. Paciente que tem uma colecistite aguda e diabético, diverticulite e diabetes, esse paciente ele tem um risco maior de mortalidade pela sua situação. Mais uma vez, lembrar que esse paciente pode ter comorbidades associadas, ele pode ter uma nefropatia diabética, ele pode ter uma retinopatia, ele pode ter toda alteração da circulação distal. Às vezes o diabetes leva à situação que ele vai precisar operar, então muito comum isso em cirurgia vascular. E lembrar que na cirurgia, esse paciente ele pode ficar algum tempo em jejum e ele vai ter que lidar com toda a resposta metabólica ao trauma. E tudo isso muda muito o metabolismo glicêmico. Aumenta a produção de glucagon, diminui a produção de insulina, a gente vai ver isso no próximo bloco. E se o paciente não está com o diabetes bem controlado, isso vai piorar de maneira exponencial. Então, por isso que o controle glicêmico pré-operatório é tão importante. E não só isso, mas também o risco de complicações de ferida operatória é maior no paciente diabético. O paciente diabético, ele pode cicatrizar mal, ele vai ter infecção de ferida, vai ser mais difícil de tratar. Então, tudo isso tem que estar muito bem controladinho antes de você propor a cirurgia. Quando a gente pensa em diabetes, se a gente pensar numa coisa mais ampla, a gente tem que ver o estado nutricional do paciente. Isso é importantíssimo. Para o paciente conseguir responder à demanda que vai ser exigida dele no estresse cirúrgico, ele precisa ter combustível. E o combustível traduzindo, é o estoque nutricional dele. É sabido já isso, está muito bem estabelecido, que a diminuição de 15% do peso antes da cirurgia está associada a uma taxa de complicação. Isso daqui é muito comum a gente ver no paciente oncológico, por exemplo. Mais comumente no doente que tem ou um tumor gastrointestinal ou um tumor de cabeça e pescoço. Esse paciente ele passa a comer menos, ele tem toda a liberação das caquexinas pelo ambiente tumoral, e ele começa a perder peso numa velocidade muito rápida. E ele normalmente chega para operar desnutrido. E isso vai trazer uma série de problemas, vai trazer dificuldade de cicatrização, e não só cicatrização externa, não só os pontos que a gente dá na pele, mas, por exemplo, se esse paciente fizer uma anastomose intestinal, é uma anastomose de risco para ter uma deiscência anastomótica. Ele perde função imunológica, então esse paciente tem mais propensão a desenvolver infecção após a cirurgia e vai ter mais dificuldade em conseguir resolver. Esse paciente vai ter uma dificuldade de manter uma dinâmica ventilatória adequada. Por quê? Porque ele não tem força muscular para respirar. Esse paciente ele entra no ventilador mecânico, para você conseguir
tirar ele da ventilação mecânica é muito difícil. Ele não tem caixa, ele não tem musculatura para respirar. E aquele paciente que vai ficar edemaciado, que fica com extremidades edemaciadas, você vai ter uma dificuldade bem grande de lidar com o balanço hídrico desse paciente, ele não tem proteína para puxar a água para o intravascular. Então tudo isso acaba contribuindo para um pós-operatório mais difícil, então o ideal é que você corrija antes. E quando a gente fala de estado nutricional, a gente acaba puxando a imagem do paciente desnutrido, mas a outra ponta do espectro também existe. A obesidade também é fator de risco para complicação. O doente obeso também é um doente que pode complicar na cirurgia. Por quê? Porque normalmente a obesidade não anda sozinha. Normalmente o doente obeso é hipertenso, é diabético, tem alguma vasculopatia, não consegue respirar adequadamente. Obesidade dificulta a cicatrização também. Então as duas pontas são importantes quando a gente vai preparar esse doente. A aula não é de cirurgia bariátrica, mas vocês já devem ter ouvido que todo paciente que entra num programa para fazer a cirurgia bariátrica, uma das primeiras coisas que vão pedir para ele é que ele perca pelo menos 10% de peso. Existem outras endocrinopatias que precisam ser pesquisadas no pré-operatório. Então, por exemplo, a tireoide, operar o doente tanto em hipo quanto em hipertireoidismo é ruim. Isso tem que ser compensado antes de uma cirurgia letiva. A insuficiência renal, então o paciente, se ele não é dialítico, você tem que se preparar o quanto você vai poder dar de volume para esse paciente, o quanto ele tolera. Se ele é dialítico, você precisa programar se ele vai fazer a diálise e depois operar, ou se ele opera e vai para a diálise. Você tem que fazer toda a parte logística para esse paciente no pós-operatório conseguir fazer suas sessões de diálise. A hepatopatia, então, o paciente hepatopata, e aqui o primeiro exemplo que vem à cabeça é a cirrose hepática. Normalmente esses pacientes vão ter algum grau de perda de albumina, então cai em tudo aquilo que a gente falou de desnutrição. Esse doente pode ter já uma coagulopatia de base, então talvez seja interessante repor vitamina K antes da cirurgia. Esse doente ele pode estar ictérico. O paciente ictérico tem uma série de ajustes que precisa ser feito, não só do ponto de vista de hidratação, mas você tem que ver se essa icterícia é por alguma obstrução de via biliar ou se realmente é por insuficiência hepática. Esse doente ele pode ter ascite. A ascite atrapalha sobremaneira uma cirurgia, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de recuperação. O estado neurológico tem que ser levado em consideração. O paciente que tem algum déficit por uma sequela de um AVC, por exemplo, ele pode ter dificuldade de realizar os cuidados necessários depois da cirurgia. Às vezes esses pacientes ficam sob a tutela de um cuidador, que às vezes não quer se envolver muito, então isso pode ser um problema lá na frente. Às vezes o paciente pode ter até algum grau de sequela cognitiva e não entender o que está acontecendo com ele. É importante saber o estado neurológico antes da cirurgia, porque se esse paciente evoluir lá na frente com delírio, alguma coisa assim, você ter o comparativo, isso é importante. E uma coisa muito importante também de ser vista no doente que vai ser operado é o paciente em vigência de quimioterapia. Vocês com certeza já ouviram falar em algum momento da vida de quimioterapias neoadjuvantes. O que é uma quimioterapia neoadjuvante? É uma quimioterapia que você dá e programa operar esse paciente depois. E essa quimioterapia pode ter intuito ou de diminuir o tamanho do tumor, ou de evitar a doença à distância no futuro, enfim.
fato desse paciente ter acabado a quimioterapia não significa que, ok, ele está livre para ser operado, porque antes da quimioterapia ele era um paciente bem clinicamente. A quimioterapia traz consigo uma série de consequências para o organismo. Esses pacientes podem ter uma aplasia de medula, eles podem ter anemia, neutropenia, plaquetopenia, que às vezes precisa ou de transfusão de sangue antes da cirurgia, precisa de fator estimulador de granulócitos, precisa transfundir plaqueta. Existem quimioterapias que são tóxicas para o coração, então às vezes o paciente entra bem na quimioterapia e sai com algum grau de insuficiência cardíaca. Existem algumas quimioterapias que são nefrotóxicas, o paciente entra bem e sai já com uma alteração do seu clearance de creatinina. Então tudo isso tem que ser muito bem vigiado. O paciente, ele acabou a quimioterapia, ele tem que ser todo reavaliado para saber se ele tem condições, para ver como que está o estado dele para ser operado. E depois que você fez tudo isso, que você fez essa avaliação do paciente, você vai considerar indicar a cirurgia para ele ou não. Se quando você faz toda essa avaliação pré-operatória, você acha que esse doente tem um risco muito alto, que a cirurgia pode configurar um problema para ele, talvez seja o momento de você considerar uma opção não operatória para ele. O exemplo clássico, por exemplo, o paciente que tem refluxo. Se o paciente não está em condições adequadas para ser operado, talvez o ideal seja insistir no inibidor de bomba protônica, num procinético, enfim, que é muito menos mórbido do que você oferecer uma cirurgia. É importante você antecipar complicações e cuidados pós-operatórios e avisar o seu paciente antes. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia do intestino. Toda a manipulação do intestino, o paciente precisa ser avisado antes da cirurgia que ele tem risco de acabar a cirurgia com uma colostomia. Toda cirurgia de cabeça e pescoço, toda não, tireoide não necessariamente, mas a maioria das cirurgias de cabeça e pescoço, o paciente precisa saber que ele pode acabar com uma traqueostomia. Por quê? Primeiro, porque é um direito do paciente saber isso. Segundo, é o que a gente comentou agora há pouco, às vezes esses pacientes ficam sob tutela de cuidadores, então tudo isso tem que ser muito bem pensado, porque a ideia da cirurgia é oferecer benefício para o paciente e não problema. É importante você, diante de tudo isso, considerar o hospital adequado para operar. Então, aquele nosso doente renal crônico dialítico. Imagina você operar ele num hospital na zona norte e ele faz a diálise na zona sul. E ele tem que atravessar São Paulo 3 vezes por semana para fazer a diálise. É desumano isso. Então, o hospital tem que ser adequado às suas exigências. É uma cirurgia de maior porte, o hospital tem UTI que vai conseguir te dar tudo isso, o hospital tem retaguarda das clínicas que você vai precisar, tem um cardiologista, tem um pneumo, tem um infecto, tudo isso tem que ser planejado, e os materiais adequados durante a cirurgia também. É óbvio que aqui cai numa questão já muito específica, mas tudo isso tem que ser pensado antes de fazer a cirurgia. Existe uma situação relativamente nova, tanto nova para a gente na prática clínica, quanto nova nas provas de residência. Esse ano, pela primeira vez, eu comecei a pegar a questão disso para comentar e colocar no material de vocês, que são os protocolos de cirurgia segura. O que significa isso? Isso é uma ideia norte-americana. O intuito principal que eles não revelam é evitar processo, mas principalmente é de você proporcionar a cirurgia mais segura possível para o paciente. E isso acaba tendo uma parte muito grande no pré-operatório desses doentes.
Então, um exemplo, por exemplo, são os termos de consentimento livre esclarecidos. Hoje, praticamente em todos os hospitais, nenhum paciente entra no centro cirúrgico sem que ele tenha assinado um termo. Esse termo, na maioria das vezes, ele é padronizado pelo hospital. Hospitais abertos, onde cada pessoa pode levar o paciente do seu consultório privado para operar, normalmente acaba colocando também um termo específico de cada cirurgião, mas basicamente isso significa o quê? Que o paciente, ele, antes da cirurgia, tem que ser orientado em palavras de fácil entendimento sobre a cirurgia que ele vai fazer e sobre os riscos que podem vir com essa cirurgia. E ele tem que assinar esse documento, né? Isso é uma coisa interessante, porque quando você vê isso sendo aplicado nos Estados Unidos, a consulta pré-operatória, o cirurgião fala para o paciente, olha, você tem um risco de 0,6% de chance de morrer na cirurgia, tantos por cento de chance de morrer nos primeiros dias, um risco de ter uma complicação tal, ele vai listando tudo isso. E o paciente fica tranquilo enquanto ele ouve tudo isso, porque ele sabe que se acontecer alguma coisa fora do que foi explicado, ele vai processar o médico alegando que ele não estava sabendo. Aqui no Brasil é um pouco diferente. A nossa cultura latina interpreta as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Infelizmente, tem pacientes que, se você fala para ele na consulta pré-operatória que ele tem um risco de 0,0027% de chance de morrer, ele vai começar a chorar e vai sair do seu consultório falando que você ia matar ele na cirurgia. Paciência, é uma questão cultural, mas isso tem que ser explicado para o paciente durante a cirurgia. Tá? E uma coisa muito importante também, que deve ser feita antes da cirurgia, é a chamada marcação de lateralidade. Então, por exemplo, uma mulher vai ser submetida a uma cirurgia de mama. Hoje, como a maioria dos prontuários são eletrônicos, você digita e aí, para ganhar tempo, você faz uma sigla, você troca lá o D pelo E. Então, para não confiar só no que está anotado, antes desse paciente ir para o centro cirúrgico, se propõe que você marque, faça um círculo inicial do paciente, uma seta, enfim, qualquer marcação gráfica sobre o lado que vai ser operado. Tá? Isso daqui, para quem já fez o simulado de prova prática do Medicel, é um dos cenários que a gente coloca para simular na interação com o manequim. Então, um paciente de 60 anos, do sexo masculino, ele interna na véspera da sua cirurgia para fazer uma prostatectomia radical por câncer de próstata. Ele é hipertenso, usa propanolol, AS, já suspendeu esse AS há 10 dias, também usa o omeprazol diariamente. Não é diabético, não tem nenhum problema de tireoide, não usa nenhuma outra medicação, e ele está ansioso com a cirurgia, acha que não vai conseguir dormir, tem medo de estar com a pressão alta na hora que chegar no centro cirúrgico. E ele se propõe ao candidato que ele faça a prescrição desse paciente, né, na enfermaria para a véspera da cirurgia e coloque qual que é a classificação do ASA. Então isso também, o manejo pré-operatório, pode ser colocado para vocês numa situação de prova prática, por exemplo. Então, como que a gente vai preparar esse doente? É óbvio que por muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de exames complementares, o que não significa que sempre a gente vai precisar pedir exame. Os exames, eles devem ser solicitados criteriosamente, de acordo com a condição clínica do paciente e o porte cirúrgico, não a fim de realizar diagnóstico. Avaliação pré-operatória não é check-up, tá? E se você tem um paciente com menos de 40 anos, rígido, que você faz uma anamnese detalhada, ele não tem nenhum problema de saúde, nega problema de cicatrização, nega antecedentes familiares, exame físico normal, e ele vai ser submetido a uma cirurgia de pequeno, às vezes até de médio porte, você não necessita nenhum exame pré-operatório. Mas lá onde eu estou fazendo internato, se não tiver o hemograma, o raio-x de tórax e o eletro, o anestesista suspende a cirurgia. Isso existe. Eu passei por isso na minha residência de geral, passei por isso na minha residência de oncologia, o que não significa que está certo. Quando vocês forem fazer uma prova, é exigido de vocês o conceito certo. Tá? Então isso é uma
tabelinha que a gente pode levar em consideração na hora de saber que exame pedir ou não pedir para o paciente. Então, se a gente tem um paciente com menos de 40 anos, sem comorbidades, não precisa nenhum exame. Paciente com menos de 50 anos, um hemograma é suficiente. Paciente entre 50 e 60 anos, é interessante adicionar um eletro. Às vezes esse paciente pode ter uma arritmia assintomática, que no momento não traz nenhum problema para ele, mas pode vir a trazer no pós-operatório. Paciente entre 60 e 75 anos, aqui já vale a pena pedir uma glicemia ou uma creatinina, também porque às vezes isso ainda está numa fase assintomática. E no paciente acima de 75 anos, adicionar o raio-x de tórax. No paciente que tem uma doença sistêmica que esteja bem controlada, independente da idade, aí a gente vai pedir exames de acordo com a doença. Então o paciente ele tem menos de 40 anos, mas ele é um diabético tipo 1. Esse paciente você vai precisar pedir uma glicemia, uma hemoglobina glicada, uma função renal, para ver se esse diabetes não está trazendo nenhuma repercussão para ele. E no paciente que se apresenta com um quadro descompensado, aí sim você vai precisar pedir exames gerais, porque você vai precisar fazer uma avaliação mais global desse paciente. Primeiro item de qualquer prescrição é a dieta. No caso do paciente que vai ser operado é jejum. Hoje ainda, para o adulto, jejum significa 8 horas. Tá? Existe uma tendência que se chama Fast Track Surgery. O que seria isso? Seria cirurgia de sequência rápida, traduzindo de maneira rudimentar. Isso também é uma ideia norte-americana, com o intuito de diminuir tempo de internação, tanto antes quanto depois da cirurgia. E entre as diversas propostas desse Fast Track Surgery, uma delas é que, se esse paciente ingerir líquidos claros até entre 2 a 3 horas antes da cirurgia, isso é seguro. Obviamente, partindo do princípio que o paciente não tem uma gastroparesia de base, que ele não tem uma obstrução pilórica, por exemplo, e que, além de seguro, isso diminui a resposta metabólica ao trauma. Então, o que é um líquido claro? É um suco, é uma sopa rala, é qualquer coisa nesse sentido. E com isso você deixaria o seu paciente menos tempo em jejum, antes da cirurgia, e ele não faria uma resposta metabólica tão intensa. Logo, você não precisaria deixar ele internado na noite antes da cirurgia. Ele acorda 3 horas antes, toma lá seu suco, sua vitamina, e é o tempo de ele internar, passar pelo leito e subir para o quarto. E você teria um pós-operatório menos demorado também. Isso não é consenso ainda. Já discuti isso com alguns anestesistas, e principalmente anestesistas com mais tempo de casa. Não acreditam nisso, mas é importante vocês saberem por quê. Se tiver alguma questão daquelas que leia as afirmativas abaixo, qual que está correta, qual que está errada. Se alguma falar que o paciente pode tomar algum líquido claro 3 horas antes da cirurgia, sem que isso interfira o jejum, tem publicação que fala que isso é verdade. As medicações que o paciente usa. Isso é importantíssimo da gente saber lidar, e tanto do ponto de vista da prática clínica diária, quanto do ponto de vista de prova. Isso é questão batata de cair. Então, é óbvio que a gente não vai falar de medicação por medicação, mas entre as mais comuns. Existem algumas que vão ser mantidas, inclusive, antes da cirurgia, que são os beta-bloqueadores, antihipertensivos, cardiotônicos, broncodilatadores, anticonvulsivante, corticoide, inibidor de bomba protônica, diurético, antialérgico, medicações psiquiátricas. Todas essas medicações devem ser mantidas até o dia da cirurgia. De modo que, se o paciente ele é hipertenso, toma lá seu inibidor de enzima de manhã, e a cirurgia dele vai ser de manhã, a orientação é que ele coloque uma mínima quantidade de água no copo e tome o seu antihipertensivo antes de ir para o hospital, tá? No próprio dia da cirurgia. Os anticoagulantes orais, eles devem ser suspensos pelo menos 2 dias antes da cirurgia e substituídos por heparina. Então, o paciente que toma o seu Marivan, a varfarina, o ideal é você suspender pelo menos 2 dias antes,
Às vezes você precisa fazer isso com mais tempo e ir monitorizando o INR desse paciente. E para ele não ficar sem nada de anticoagulação, você troca isso por heparina, normalmente a enoxaparina, que utiliza uma vez só por dia. Tem bastante paciente que consegue fazer isso até em domicílio. E aí a heparina você vai suspender no mínimo de 6, idealmente 12 horas antes da cirurgia, e já vai reiniciar 12 a 24 horas após o procedimento. E aí, quando esse paciente já tiver sem risco de nenhum sangramento mais imediato, aí você vai voltando para o anticoagulante oral até ele voltar para o INR que ele precisa ter de base. O ácido acetilsalicílico, a famosa aspirina, é um antiagregante plaquetário. Então, lembrar que a ação do AS no organismo é normalmente 7 dias. Então, por isso, ele deve ser suspenso de 7 a 10 dias antes da cirurgia. O ácido acetilsalicílico é uma coisa importante, que exige um pouco de bom senso às vezes. É muito comum o paciente que é angioplastado, por exemplo, ou que já teve um AVC isquêmico e usa um antiagregante plaquetário. Esse paciente não pode ficar sem OAS. Você, para não sangrar na cirurgia, você corre o risco de expor o paciente a um novo AVCI, por exemplo, ou a ter algum problema com o stent dele. Então, não é sempre que o AS tem que ser suspenso. Existem casos onde o paciente vai precisar manter, e aí você vai transfundir plaqueta para ele, por exemplo. Por que plaqueta e não plasma fresco congelado? Porque ele não tem um problema de coagulação. Ele tem plaquetas que não funcionam como deveria. Então você, entre aspas, troca essa plaqueta para ele ser submetido à cirurgia. E os hipoglicemiantes orais, eles devem ser substituídos por insulina regular ou NPH na véspera do ato cirúrgico. E aí você mantém o controle glicêmico com insulina até que o paciente consiga se alimentar. Uma outra coisa importante, antibiótico. Para a gente pensar como que a gente vai manejar o antibiótico, a gente tem que saber qual cirurgia o paciente vai ser submetido. Então, se o paciente for se submeter a uma cirurgia limpa, ele não precisa de antibiótico em nenhum momento. Tá? Quando que ele vai precisar de um antibiótico profilático? Quando ele ou vai ser submetido a uma cirurgia potencialmente contaminado, ou uma cirurgia limpa com prótese. O que é uma cirurgia potencialmente contaminada? É aquela cirurgia que manipula ou o trato gastrointestinal, ou o trato respiratório, ou o trato geniturinário, com o controle adequado. Então, por exemplo, uma colecistectomia. Você vai manipular a via biliar, mas é uma cirurgia controlada. Você vai dissecar, você vai clipar o cístico, tudo, você não vai ter nenhum problema, mas é uma cirurgia potencialmente contaminada. Ou uma cirurgia limpa com prótese. Então, por exemplo, uma hérnia. Hérnia é uma cirurgia superficial, você não vai manipular nenhum desses sistemas, mas se você for fazer uma hérnia com a Liechtenstein, por exemplo, você vai colocar uma prótese sintética, que é a tela. E aí, nesse caso, você faz profilaxia com antibiótico. Essa profilaxia, ela deve ser administrada na indução anestésica. Ou seja, se pedirem a vocês uma prescrição pré-operatória, uma prescrição de véspera, esse paciente não precisa começar a tomar um antibiótico antes da cirurgia. Ele vai tomar na indução anestésica. Normalmente, quem dá isso é o próprio anestesista. E você vai dar um antibiótico terapêutico em cirurgias contaminadas ou infectadas. Então, provavelmente, esse paciente ele já está fazendo uso de antibiótico. A cirurgia, na maioria das vezes, é uma maneira de você debridar o que está infectado, esvaziar um abscesso, enfim. Então, normalmente, esse paciente já vem tomando antibiótico antes da cirurgia. Tá? Uma outra coisa importante, tricotomia e asepsia do paciente. A tricotomia, a orientação que a gente tem hoje é que ela deve ser feita no centro cirúrgico o mais próximo possível do horário da cirurgia.
e, sempre que possível, sempre que o centro cirúrgico dispor, com barbeador elétrico. Então, eu na minha época de geral, a gente prescrevia isso na véspera. Tricotomia de chifoide até pub. E aí de noite a enfermagem ia lá com a giletezinha, pá, fazia a tricotomia do paciente. E era frequente, nessa de usar gilete, fazer pequenos traumas na pele. Isso hoje deve ser evitado, exatamente porque tudo isso pode ser porta de entrada de infecção. Então a tricotomia você faz no centro cirúrgico, depois que o paciente está anestesiado e na menor área possível, né? Se você vai fazer, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia vascular na perna do paciente. Você vai fazer uma safenectomia, onde você só vai mexer na coxa dele. Você não precisa fazer a tricotomia da perna inteira. Faz a tricotomia só da face interna da coxa. Os banhos pré-operatórios, que também era uma prática comum, hoje basicamente eles ficam restritos ou a cirurgias cardíacas, quando vai ter esternotomia, algumas neurocirurgias e ainda tem alguns serviços que quando você vai fazer cirurgia estética com colocação de prótese, indicam, mas isso também não é consenso, né? Também o que se preconiza é, depois que o paciente está anestesiado, você faz asepsia com ou PVPI ou com clorexidina degermante e depois, antes de colocar os campos, usa a forma tópica ou alcoólica. Suporte nutricional. A gente já falou da importância do estado nutricional do paciente. Isso é óbvio que a gente não vai conseguir na véspera da cirurgia, na noite que ele interna, mas se a partir da comparação do peso corpóreo que o paciente tinha antes da cirurgia e do atual, através da medida dos níveis de albumina, de linfócitos, creatinina, alguns testes de hipersensibilidade e transferrina, a gente chegar à conclusão de que esse paciente está desnutrido, o ideal é a gente oferecer um apoio nutricional para ele pré-operatório. Por exemplo, no paciente que teve uma perda involuntária de 10% em período de 6 meses, ou aquele paciente que teve perda de 7% em 3 meses ou 5% em 1 mês. Lembrar aqui a questão do involuntário. Né? Se o paciente, aquele exemplo que a gente deu, vai fazer uma cirurgia bariátrica, que faz um regime para perder 10%, é uma outra situação. Esse é aquele paciente oncológico que não está conseguindo comer, está desnutrindo. Então, nesse paciente, vale a pena cogitar o apoio nutricional. Sempre que possível, enteral. Se ele não estiver conseguindo comer, o ideal é você passar uma sonda nasoentérica e, a partir daí, você dá o suporte para ele. Você fazer nutrição parenteral, ou seja, aquela que você faz pela veia no pré-operatório, é exceção. Está sujeito a uma série de complicações metabólicas que podem até atrasar a sua cirurgia. Existem alguns preparos especiais, que isso vai depender do tipo de cirurgia que o paciente vai ser submetido. Então, por exemplo, o preparo de cólon, um paciente que vai ser submetido à cirurgia do intestino. Existem serviços que fazem o preparo ainda com laxativo VO, então ou dão um Dulcolax ou dão um Manitol. Existem serviços que fazem só o preparo à base de clistérol. À base de flitinema. Normalmente, se o paciente ele tem algum ponto de obstrução, então se ele tem um tumor, por exemplo, estenosante ou subestenosante, esse é o paciente que com certeza você não pode dar o laxante VO. Porque senão ele vai tomar esse laxante, vai distender o intestino e ele não vai conseguir dar vazão a isso. Então esse paciente ele vai ficar distendido na enfermaria antes da cirurgia, vai dificultar a sua cirurgia. Agora o paciente que vai fazer o cirurgião quer fazer um preparo só para manipular as alças com mais segurança, o laxante pode ser uma ideia. A descompressão gástrica ela é importante principalmente em pacientes com estenose pilórica ou com tumores,
Porque esse paciente, mesmo ficando 8 horas em jejum, não vai conseguir ter um esvaziamento gástrico adequado. Eu, na minha época de geral, por algumas vezes tive a infelicidade de ser escolhido para passar uma sonda de Fouché no paciente e lavar o estômago. Sonda de Fouché, para quem já teve a oportunidade de ver, é uma sonda extremamente calibrosa e a gente tinha a prática de passar isso com o paciente acordado para esvaziar o estômago. E hoje, graças a Deus, isso quase não se faz mais. Primeiro, porque é muito invasivo para o paciente. Segundo, porque via de regra esses pacientes não tinham o estômago esvaziado adequadamente mesmo assim. Então, o que se propõe hoje é que esse paciente ele fique um pouquinho mais tempo em jejum. O anestesista tem que saber isso de antemão para fazer uma intubação em sequência rápida e depois passa uma sonda nasogástrica com o doente anestesiado e aspira tudo que for necessário. O paciente ictérico, se essa icterícia for por alguma obstrução na via biliar, tem que ser desobstruído antes da cirurgia. Hoje a gente tem a facilidade de métodos minimamente invasivos, então seja uma CPRE, seja uma drenagem percutânea. É óbvio que às vezes o paciente vai ser operado para resolver a icterícia. Então nessas situações, o paciente precisa estar muito bem hidratado. A vigilância infecciosa dele tem que ser muito importante, uma vez que colestase é porta de entrada para a infecção. O felcromocitoma que a gente conversou antes, esse paciente ele tem que receber um bloqueador alfa, né, que é o Prazosin. E, por vezes, se você não conseguir reduzir a pressão, não conseguir reduzir a frequência cardíaca, você associa um beta-bloqueador. Pacientes que tenham síndrome de Cushing ou síndrome de Addison, você vai precisar saber lidar com o corticoide antes e depois dessa cirurgia, porque ele pode fazer uma insuficiência adrenal depois. E o paciente que tiver em hipertireoidismo deve receber, se ele não está recebendo ainda, deve receber propiltiuracil antes da cirurgia. Reserva de sangue e hemoderivados, né? Aqui é muito fácil para o R1, ele pede reserva de um monte de tudo que ele tem certeza que ele não vai levar bronca do assistente. Essa prática ela tem que ser desencorajada porque para o banco de sangue preparar uma reserva, preparar uma tipagem, isso significa custos. Então, se você pedir reserva de sangue, de plasma e de plaquetas para um paciente que não vai ter necessidade de usar, isso agrega custo que não vai ter necessidade nenhum. Então, quando que você vai cogitar, por exemplo, reservar concentrado de hemácias? Em pacientes que já tenham anemias crônicas ou que durante a cirurgia pode ter uma hemorragia aguda, então uma cirurgia vascular, por exemplo, operar um fígado. Pacientes que tenham hemoglobina abaixo de 8, ou pacientes coronariopatas ou com insuficiência pulmonar com HB abaixo de 10. Ou no paciente que está com anemia sintomática, esse paciente ele se beneficia de receber o sangue antes da cirurgia e não durante. O plasma fresco congelado você vai utilizar quando você tem deficiência dos fatores de coagulação, então é no paciente hepatopata, no paciente que está com CIVD, ou no paciente que está usando anticoagulante. Oral antes, né? Então, se você tem que operar de urgência um paciente que está anticoagulado, o ideal é o plasma fresco congelado. Situações específicas, como hemofilia A, doença de von Willebrand ou deficiência congênita de fibrinogênio, só o plasma não adianta, precisa do crioprecipitado também. A plaqueta você vai dar no doente plaquetopênico, paciente com alguma trombocitopatia. E se você vai fazer qualquer procedimento invasivo num paciente que esteja com menos de 10.000 plaquetas ou que esteja em quimioterapia, tenha aplasia de medula, às vezes vale a pena você dar
você pedir essa plaqueta mesmo antes da cirurgia. Os granulócitos, que é o popular granuloquínio, você vai dar para pacientes que têm hipoplasia de medula, que estejam neutropênicos, ou que estejam com febre que não responde antibiótico por mais de 48 horas. Então, em cima de tudo isso, vamos tentar responder as questões que a gente viu durante a aula. Então, aquele nosso paciente de 73 anos que ia fazer a hérnia, ele é um hipertenso, ou seja, realmente ele é um ASA 2, né? Doença sistêmica branda, bem controlada. Risco de mortalidade pela anestesia, 0,027%. Eu não mostrei para vocês a classificação de Goldman, mas o Goldman 1 é baixo risco cardíaco, né? Então, todo aquele texto significa que o risco de morte de origem cardíaca é de 0,2% pela classificação de Goldman. Ele vai ter menos de 8 pontos, a probabilidade de ele apresentar um evento cardíaco no período intraoperatório é baixíssima. O doente não está apto a ser operado, mentira, ele pode ser operado, o ASA 2 não significa isso. O fato dele ser um ASA 2 também não significa que ele vai precisar ir para UTI, até porque ele vai ser submetido a uma cirurgia relativamente tranquila, que é uma herniografia, e o risco potencial à vida do doente é de 11%. Não, é muito menos que isso. Aquela questão do feocromocitoma, né? Acabamos de falar. Como que a gente prepara esse doente para a cirurgia? A gente usa o Prazosin, que é o alfa-bloqueador, 2 semanas antes da cirurgia e vai monitorizando esse paciente. E se ainda assim ele continuar taquicárdico no basal, a gente usa um beta-bloqueador também, né? Isso tudo como preparo pré-operatório. Não tem necessidade de dar diurético, não tem necessidade de dar bloqueador de canal de cálcio. E a gente não começa com o beta-bloqueador, né? A gente dá o beta-bloqueador na necessidade de completar o tratamento com o Prazosin. Esse paciente aqui de 70 anos, coronariopata e diabético, usa aspirina, tem que fazer uma cirurgia de urgência. Então, não adianta a gente dar plasma para ele, porque ele não tem nenhum problema de cicatrização. A gente não precisa dar sangue para ele, porque ele não tem nada aqui no enunciado que fale que ele está com algum sintoma decorrente de uma anemia. A gente vai dar para ele plaqueta, né? E fator 7 também não, porque não fala no enunciado não fala nada disso. E o que a gente espera do candidato numa prova prática, onde tem que fazer uma prescrição pré-operatória desse paciente? Então vamos lá. Ele vai ser operado na manhã seguinte. Então, primeiro item da prescrição, dieta hipossódica, jejum após as 22 horas. O AS ele já suspendeu. Ele faz uso de propranolol e de omeprazol. Ele pode tomar na manhã da cirurgia com pouca água.
ele está ansioso com a cirurgia, então a gente pode dar um ansiolítico para ele na véspera, não tem problema nenhum. Não precisamos prescrever tricotomia, não vamos precisar prescrever antibiótico, ele vai receber na anestesia. Vale a pena, como a prostatectomia é uma cirurgia que pode ter algum sangramento, pedir uma reserva de 1 ou 2 concentrados de hemácia. Não precisa reservar plasma, não precisa reservar plaqueta. E como ele tem 60 anos, tem algumas comorbidades, talvez seja prudente uma reserva de UTI também. E é isso que a gente esperaria dessa prescrição pré-operatória de um paciente desses. Tá? A gente vai parar por aqui de pré-operatório e depois a gente vai conversar sobre um pós-operatório normal e sobre um pós-operatório com complicações que possam advir.